Muito bem, alunos do MEC, vamos lá. Retornando ao esta aula sobre o Agile 1.4 Flex. Só antes de comentar sobre o detonação, só para fechar o assunto do MAF, tá? A velocidade de resposta do sensor de massa de ar, o MAF, comparado com o MAP, né, a pressão absoluta, é muito maior. Ou seja, o sinal do MAF, além de ele já ser a resposta que o módulo precisa, ter uma precisão maior, ele é mais rápido também. Entenderam? Então ele já contempla tudo. Ele é mais preciso, mais rápido, tá? E já dá a resposta para o módulo do jeito que ele quer. Legal? Muito bem. Então vamos lá ao segundo sensor desta nossa aula. Sensorzinho de detonação. Bom, tu vendo aí na peça? A peça aí na telinha? Uma peça pequena, né? Relativamente pequena. Lá no carro, ela é meio escondida, né? Não é tão fácil de enxergar assim, lá no carro. Fica meio que escondida. Fica na lateral do bloco, né? Ali, perto do motor de arranque. Ela é bem escondidinha, né? Por baixo do carro, no elevador, daqui dá para enxergar razoavelmente bem. Mas mesmo assim, ela é escondida, porque ela é pequena. É uma pecinha pequena. Só vai um parafuso ali, ó, de aço, né, 8.8, um parafuso 8 milímetros, né, cabeça 13. Não usa arruela. Ele é parafusado direto no bloco do motor, sem arruela. E o que poucos sabem ou poucos aplicam é que esse parafusinho apertado ali tem um torque previamente definido. Ou seja, tem que apertar seguindo um padrão, tá? Depois liga-se o chicote e tudo bem, né? Tem um plug ali de engate rápido de 2 fios, um sensor. Bom, esse é o sensor de detonação. Quando se fala de detonação, pessoal, desse sensor, se lembra muito da ignição. Mas é óbvio, né? É para lembrar da ignição mesmo, né? Quando você fala detonação, o motor está detonando, é o famoso, o motor está batendo pino. É isso aí, né? Então a detonação tem um agravante seríssimo. Quando o motor começa a detonar constantemente, começa a ter um aquecimento muito alto na região da detonação. Começa a aumentar a temperatura. Pessoal, o excesso de detonação, sabe o que é? Furar a cabeça de pistão, derreter vela, derreter uma válvula, quebrar uma válvula, tá? Então o excesso de detonação aumenta tanto, mais tanto, a temperatura local que chega a fundir o motor do carro. Então tem que primeiro analisar os fatos. Outra questão que chama muita atenção é a alteração de chicote. Cuidado, o sinal do sensor de detonação é um sinal de baixa impedância. Não pode ter aí emendas mal feitas, outras limitações, né? Não pode, porque ele é sensível demais, tá? E a peça é pequena também. Vamos falar sobre a detonação primeiro. Detonação informa para a ECU a ocorrência do perigo fenômeno da detonação do motor. Está posicionado de forma estratégica entre os 4 cilindros do motor para melhor captação dessa vibração. Então, o sensor de detonação não é 1 por cilindro, não são 2 por cilindro, né? Não, é 1 para os 4 cilindros. Claro, por uma questão óbvia, onde ele vai estar no motor? No primeiro cilindro, entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e terceiro, entre o quarto e o terceiro, ou no quarto cilindro. Óbvio, né? 1, 2, 3, 4, entre o terceiro e quarto cilindros. Ele fica bem centralizado, tá? Porque consegue se medir, né, os dois do meio mais facilmente,
mas os dois da ponta, né, 1 e 4, até que não estão tão longe assim, tá? Então é mais ou menos isso. Por isso que o detonação está bem centralizado no bloco do motor. Mas que região do bloco ele fica? Perto do cárter? Aonde ele tem que ficar? É para ele medir o quê? A detonação. Aonde ocorre esse fenômeno da detonação? Aonde? Lá perto da câmara de combustão, na câmara. Então o sensor de detonação vai estar ali, ó, pertinho do PMS, pertinho do ponto morto superior. Porque é ali que tem a maior ocorrência da detonação, tá? Então já sabem onde ele vai, né? E agora vamos falar então da sua função. Estão vendo ele aí em destaque, ó? De novo, ó, é uma peça pequena, é um único parafuso que vai ali no meio dele, apertando ele, fixando ele no bloco. E claro, quando ele vai no bloco, ele capta as vibrações. Como que um sensor desse consegue captar as vibrações, pessoal? Simples. Internamente, ele é do tipo piezoeletrônico. Ou seja, ele capta informações de vibração e transforma isso em o quê? Em sinal, em um aviso, para justamente o módulo atrasar o ponto daquele cilindro que está com iminência de detonar. Mais ou menos isso. Então nós temos o sinal do sensor sendo enviado para o módulo e o módulo programa atrasar o ponto de ignição. Tá? É para isso que funciona esse sensor. Vamos lá, a teoria dele então. Função: informar a ECU através de um sinal elétrico gerado pelo mesmo, a vibração do motor causada pela detonação do motor. Esse sensor capta esta vibração e envia um sinal de baixa intensidade. Então, o sinal elétrico é só bem baixinho para o módulo, mas suficiente para o módulo já saber, né? Poxa vida, está ocorrendo a detonação. Vamos agir, vamos trabalhar, vamos atrasar um pouco o ponto de ignição, né? Mais ou menos isso, tá? A função do sensor, então, é informar a ECU. Mas essa informação é uma só por ciclo ou é constante? É uma informação constante. O tempo todo o módulo já está ordenando com base nos sinais que recebe. E aí é só calcular. Não tem nenhum segredo. É bem simples, tá? Vamos lá. E as ligações do sensor? São 2 fios? Legal. E o aperto do parafuso? Como que eu aperto ele? Melhor ter valores nessa aula, né? Melhor, né? É importante ter valores. Então vamos lá falar desses valores. Ligações. São apenas 2 fios que já são alimentados e sinal de resposta. É um sensor bem robusto, que raramente falta, né? Falha muito raramente, né? Falta o sinal dele muito raramente. Pessoal, porque ele pega a vibração. Então é muito, olha pessoal, para trocar um sensor desse, ó, é muito difícil. É muito raro ter que trocar esse sensor, porque ele é robusto. Ele é um sensor piezoelétrico. Então é um sensor que não tem muito que dar dor de cabeça, tá? Claro, se já tiver rodado muito tempo, pode falhar? Claro que pode falhar, mas não é comum não, tá? 2 fios estão ligados ao sensor. Vamos lá. O terminal 1 do sensor está ligado ao conector M35, né, ou A35. Estamos usando aí as duas nomenclaturas. E o terminal 2 está ligado ao M55 ou A55. Tá? Você tem o que então? A descrição do pino do módulo em que está ligado os 2 fios do sensor de detonação. Vamos lá? Dá para testar alguma coisa de sensor? Dá para resetar algum parâmetro? Também? Dá.
Olhem aí na tela de scanner desse carro do Agile, telinha de ajustes. Está escrito o que lá nos ajustes? Ó, reset adaptação. Eu apago os parâmetros auto-adaptativos de scanner desse carro. Ou seja, se vinha dirigindo de um jeito, vinha tendo ruim de um jeito, não vinha dando certo, eu consigo apagar esses parâmetros e ele fazer o quê? Um novo aprendizado. Isso é possível sim. Então temos essa função também no scanner. Fiquem atentos porque vale a pena. Às vezes, pessoal, o carro está com uma pane, só o fato de resetar, ele já volta ao normal. Igual o computador, né? É um computador. Dá uma pane e aí o carro fica ruim. Exatamente igual, tá? Não tem nenhuma questão a respeito, tá? Vamos lá. Dando sequência. E os testes? Como que eu testo um sensor de detonação? Vamos lá? Podemos testar simulando seu funcionamento com pequenas batidas no sensor e o sinal de tensão ou no próprio scanner. Vai ter o quê? Alteração. Sem brincadeira. Só de pegar um alicatezinho ou um martelinho, bater no sensor, ele já tem que mandar sinal. É função dele, né? É função dele, tá? E atenção também ao torque de aperto do parafuso. Tem que ser de quanto? 20 Nm. Não adianta perder tempo e apertar mais que vai danificar. Não precisa. O sistema já trabalha com um torque bem baixo e bem, ó, calibradinho. Pessoal, 20 Nm é o quê? Uma meia encostada, nem uma encostada inteira. É bem levezinho realmente, tá? Mas é importante para o funcionamento deste sistema. Importante, tá? O que mais nós temos para mostrar para vocês então sobre o sensor de detonação? Os testes. Vamos fazer os testes então, vamos lá. Podemos testar seu funcionamento, né, com pequenas batidas. Eu meço isso como? Naqueles dois fios, posso ligar o voltímetro. Quando eu dou a pancada, ele gera um sinal baixinho, baixinho, mas gera. Tá? Qual o detalhe, pessoal? Quanto mais forte a pancada, maior será o sinal. Não posso e nem preciso exagerar. Sabendo que ele está funcionando, já é o suficiente. Mesma coisa se tiver scanner. Pendurou o scanner. Tá ligado, bonitinho. Beleza. Vou lá e bato no sensor. Dá uma mudança no scanner. Legal. O sensor está funcionando e o módulo está aceitando também. Então não se esqueçam que o torque também é fundamental. Belezinha? Aqui no centro, ela, a central eletrônica, né? A unidade de injeção deste carro. E vamos lá a mais uma dica. Vamos lá. A detonação pode ser controlada até um limite. Ou seja, se houver falhas como de combustível, bem ruim, carbonização, ou ainda, né? Temos o quê? Uma adequação incorreta, correia montada errada, coisa do gênero, né? Ainda ocorrerá a detonação, mesmo com os controles da ECU. Tá? Significa dizer o quê? Que temos ainda, mesmo sem o sensor trabalhar, proteções. Temos. Mas com o sensor fica muito mais preciso. O módulo para adiantar o ponto. Até onde achar melhor? E mesmo assim, continua funcionando. O módulo atrasa o ponto. Ah, e outra. Esse controle de atraso é um controle 1 a 1. Ou seja, é um controle individual que o módulo pode fazer. Tá? Te dá condições suficientes para fazer um controle de adiantar 20 graus esse, 21 esse, 20 graus esse, 24 aquele. E acabou. Isso que é interessante quando se fala de injeção eletrônica, que tem o mapeamento da ignição estático com sensor de detonação.
Belezinha? Vamos lá. A perguntinha da nossa aula. Sem o sensor MAF, o motor funciona? E aí? Sem o sinal do sensor MAF, será que o motor do carro vai funcionar ou vai ficar parado? Fica o quê? Sem o motor, sem o sensor de detonação, sem o MAF, funciona? Funciona. Pensem bem, ó. Sem o sensor MAF, sim, o motor funciona. Porém, o módulo se baseia nos sinais do sensor MAP e temperatura do ar. Lembra, ó, esses dois sensores, o MAP e o temperatura do ar, vão dar parâmetros para o módulo substituir o sensor de massa de ar, caso tenha defeito. Agora, se ele estiver com defeito constante, ele pode amarrar o carro. Aí se eu vou lá e desligo o sensor, o motor melhora. Ok? Já o outro sensor de detonação raramente dá defeito, tá? E quando dá defeito, ele fica em circuito aberto, ou seja, ele não trabalha corretamente. Belezinha? Vamos. Muito bem, alunos do MEC, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas com as perguntas mais frequentes sobre sistemas MAF e detonação aqui no seu MEC. Primeiro, pessoal, referente ao MAF. É uma peça cara, porém, pela qualidade da peça, pela qualidade do conector elétrico de 5 pinos, raramente entra água ali. Se entrar água na admissão, sabem, casos que ameaçou de pegar uma pequena enchente, tende a queimar o MAF. Tá? Não tem MAF igual, ou seja, nesse caso, o MAF é específico do Agile. Então não dá para ter peça de teste, por exemplo. Tá? Por isso que tem que fazer a leitura lá no pino 3 do MAF e ver a tensão elétrica de resposta, que em marcha lenta vai ser mais ou menos, né, 1,5 volt. Se eu acelerar, aumenta. Quando eu solto o acelerador, ele cai, depois volta para 1,5 mais ou menos. Ou seja, tem uma oscilação bem legal. E o MAF oscila mesmo. Por quê? É a variação da entrada do ar. Então ele tem que oscilar. Faz parte dele. Tá? Agora, quando tem um MAF defeituoso e ele está ligado no chicote, ele amarra o carro. Dá estouro na hora que acelerar o motor, tende a prender um pouco o motor, etc. A lenta fica bloft, 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 bem quadradinha. Realmente, isso pode acontecer. Em contrapartida, como o sistema é digital, se eu vou lá e desligo o MAF, o que vai acontecer? O módulo entende que não tem MAF, não está funcionando. Vai mapear pelos outros sensores. Ou seja, o carro vai ficar redondinho. Porque eu tirei a informação errada. Pessoal, pior do que um sensor queimado, pior, muito pior, é um sensor que manda informação errada. E o MAF acontece muito isso. Às vezes ele não queima, mas ele manda informação errada. E aí, quando manda informação errada, o módulo não entende que está errada. Ele mapeia desse jeito. Ele acredita na informação errada. E aí o carro fica quadrado, fica horrível. Ok? Bom, quanto ao sensor de detonação. Como é um sensor pequeno, que fica no local que raramente você desmonta, né, no bloco do motor, está ali fixo, belezinha! Raramente é um componente que dá defeito. É muito difícil. Não vejo isso, tá? Praticamente aí em nenhum local a troca de sensor de detonação. É muito raro. Só em carros batidos, carros que tiverem incêndio, aí sim. Agora, fora isso, muito raro um sensor de detonação danificar. Tá? Então vale a pena pensar nisso. É um sensor que raramente estraga. Raramente. O MAF não. O MAF estraga bem. Mas o de detonação já é um sensor muito difícil de apresentar problema. Tá? Ótimo. Também ótimo. Podemos dar a sequência
nas melhorias. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do universo do mecânico, fechamos aqui mais uma aula técnica do seu Mac, né? Hoje abordei a aula sobre sensores parte 1. Obrigado por nos acompanhar, por estar aqui sempre conosco, né? Por estar aí fazendo parte do universo do mecânico. Na próxima quarta-feira veremos Agile 1.4 Flex, sensor parte 2. Olá pessoal, meu nome é Leandro Lúcio, eu sou analista técnico e responsável pelo departamento de assistência técnica da Valclay Aquecimento e estamos aqui hoje para mais uma dica técnica para você, amigo reparador da Almec. Meus amigos da Almec, mais uma dica da Valclay Aquecimento. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o motor EW10 que equipa os veículos da família PSA, né? Ou seja, Citroën e Peugeot. Peugeotzinho 307 com motor 2.0, né? 16 válvulas a partir de 2002, 2003. A família Citroën C4, C4 Palace, né? Nós tínhamos, antigamente, pessoal, um termostato controlado eletronicamente. Tá ok? Muito em breve vocês devem estar recebendo na sua oficina aí uma válvula termostática com essa característica. Um terminalzinho com receptor de energia, controlada efetivamente pela central eletrônica, tá? Esse produto ele foi substituído por uma peça mecânica, tá ok? Nosso produto 1109, tá ok, pessoal? Que é essa sem o conector elétrico. Muitas das vezes o pessoal pensa que é um sensorzinho, né, de temperatura, pela sua mera semelhança com o conector elétrico de um sensor do tipo NTC, e na realidade é apenas um receptor de energia proveniente da central eletrônica. Porém, esse tipo de termostato, tá pessoal, nessa família, ele foi substituído por um produto, por uma válvula termostática comum mecânica. O chicotinho que anteriormente abastecia, né, no caso, ou melhor dizendo, mandava a tensão para esse termostato, tá ok? Vocês podem estar enrolando com uma fitinha, né, uma tarapezinha, um enforca-gato, que nem a gente conhece muito aí, e tal. Pode colocar no painel de fogo, né, coloca uma fita isolantezinha ali para poder isolar com relação à umidade e pode estar utilizando a válvula termostática controlada mecanicamente, tá ok, pessoal? Isso aí é uma situação que a própria Citroën e a Peugeot determinam. Hoje esse componente com o conector elétrico você já não encontra mais no mercado. Pode até encontrar uma autopeças que tem um estoque muito antigo, ou alguma distribuidora que tem um estoque muito antigo. Porém, essa situação já não vai ser mais possível, você fazer uma troca do termostato eletrônico, tá ok? Nessa situação da família PSA, no caso Citroën e Peugeot, volto a dizer, com um controle eletrônico de temperatura sobre a válvula termostática, tá ok? Mais uma dica da Valclay para vocês, alunos da Almec. Meus amigos, mais uma vez foi um prazer estar aqui, passando essas dicas técnicas aí para vocês. Queria colocar à disposição o Departamento de Assistência Técnica da Valclay para que vocês tenham total liberdade de estar mandando um e-mail para a gente ali no save@valclay.com.br, tá ok? E tá tirando suas dúvidas, aconteceu qualquer tipo de problema, dúvida, é só entrar em contato conosco, tá ok? Pelo telefone também, 011 2033 1077. Será um prazer atender vocês. Um grande abraço.